Bom, a paz do Senhor para os irmãos, todos os nossos alunos aqui da classe Samuel, que estão aqui conosco presencialmente. Também quero cumprimentar você que está nos acompanhando pelas redes sociais, pelo YouTube, pelo Facebook, os nossos alunos que nos acompanham virtualmente todo domingo. Que a paz do Senhor possa estar com você, que está nos assistindo aí, onde quer que você esteja. E antes de começar a nossa aula, vale aqui um recado para os nossos alunos, tanto aqui presencialmente, como quem está nos acompanhando, percebeu que a gente está numa dinâmica diferente, estamos aqui num espaço diferente. Na realidade é o mesmo espaço, só mudamos um pouquinho aqui de local, estamos mais no centro aqui do púlpito, e porque hoje à noite vai acontecer aqui na nossa igreja o musical de Páscoa, Deus está trabalhando, e os irmãos que estão organizando também estão trabalhando para o grande musical que vai acontecer hoje à noite. Então, tem uma dinâmica diferente que está sendo organizada aqui na nossa igreja, no cenário. E eu aproveito para convidar você que está nos assistindo, você que tem a oportunidade de estar aqui presencialmente, vale a pena estar conosco, que não puderem, acompanhem aí pela transmissão. Eu compartilho com os irmãos, eu assisti um pedaço do ensaio na quarta-feira e está fantástico, vale a pena vir aqui acompanhar, com certeza vai ser Deus vai falar com quem estiver aqui de uma forma maravilhosa. Então hoje, a partir das 18h30 aqui na nossa igreja, musical de Páscoa, Deus está trabalhando. E é sobre isso também que nós vamos falar na aula de hoje. Deus trabalhando por meio da multiplicação dos pães. Nós estamos estudando nesse trimestre o Evangelho de João, e cada uma dessas 13 lições, nosso comentarista selecionou algumas passagens do Evangelho de João. Não será possível no trimestre trabalhar com todas elas. No domingo passado estudamos o episódio de Jesus e a mulher samaritana, no capítulo 4 de João. E agora a gente vai para o capítulo 6. Então o título da lição de hoje é Jesus, o pão da vida. Nós vamos falar sobre dois assuntos, irmãos, na lição de hoje. Nós vamos falar sobre o milagre da multiplicação dos pães, no primeiro momento. E num segundo momento nós vamos falar da conversa, do debate que surgiu depois da multiplicação dos pães, que Jesus travou com as pessoas que foram procurar ele em Cafarnaum, que está registrado também no capítulo 6 de João. Nós vamos falar do milagre inicialmente, e depois nós vamos para a parte mais final do capítulo, onde tem toda a discussão a respeito do propósito do milagre da multiplicação dos pães. E antes de falar do milagre propriamente dito, eu vou pedir a ajuda aqui dos irmãos que estão aqui conosco, para alguém ler 2 versículos também no Evangelho de João, João capítulo 20, versículo 30 e versículo 31. João capítulo 20, versículo 30 e 31, acho que tem alguns microfones aqui espalhados. Se algum dos irmãos puderem, por favor, fazer a leitura deste texto, é a partir dele que nós queremos trabalhar aqui. A ideia dos milagres no Evangelho de João. Pastor Marcos fará a leitura para nós. João capítulo 20, versículo 30, versículo 31. Jesus, pois, operou também, em presença de seus discípulos, muitos outros sinais, que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos, para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Obrigado, pastor. Esse versículo aqui ele é fundamental para nós entendermos o Evangelho de João. O Evangelho de João ele faz uma seleção de alguns milagres que Jesus realizou. Parece-me que foram 7 ou 8 milagres que são registrados no Evangelho de João. Porém, o próprio João ele diz que se ele fosse descrever todos os milagres que Jesus fez, diz ele que não caberiam no mundo todo a quantidade de milagres que Jesus realizou. Basta a gente lembrar que tem um episódio de um dia, de milagres que Jesus realizou, que está lá nos evangelhos de Mateus e de Marcos.
tanto Mateus quanto Marcos contam um dia da trajetória de Jesus, que é um dia em que Jesus realizou várias curas, e eles fazem a seleção de um dia só, né? E foi um dia que aconteceu várias curas, né? Foi curada a sogra de Pedro, ele curou várias pessoas, vários doentes que foram trazidos até ele, enfim. Então foram muitos milagres que aconteceram, e a maioria dos milagres que Jesus realizou não estão registrados. Eu vou dar um exemplo. Em João capítulo 12, por exemplo, diz lá o texto que Jesus ele foi para participar de um jantar na casa de um homem chamado Simão Leproso. E aí quando a gente lê esse relato de Simão Leproso, a gente pergunta, quem é o Simão Leproso? Então a única informação que tem na Bíblia sobre Simão Leproso é essa, que Jesus foi num jantar na casa de Simão Leproso. Ora, se ele estivesse leproso ainda, ele não daria um jantar. Então ele não era mais leproso, o que dá a entender para nós que na realidade é Simão o ex-leproso. Jesus curou o irmão Simão e ele deu uma festa, deu um jantar em gratidão na sua casa. Porém não temos no Evangelho o registro desse milagre. Foi um milagre que aconteceu, mas que nós não sabemos dos detalhes. Então é só um exemplo de um milagre que dá-se a entender que Jesus realizou, mas que não está registrado. E João disse, ele fez uma seleção. Então tem vários milagres que aconteceram. Tem um milagre, por exemplo, muito interessante, que não está registrado, que Jesus realizou, porque a Bíblia diz que os irmãos de Jesus não criam em Jesus. Os irmãos de Jesus não criam em Jesus. Porém, lá em Atos dos Apóstolos, um irmão de Jesus era pastor da igreja, que era Tiago. E Paulo ele diz que Tiago teve um encontro com Jesus, depois que Jesus ressuscitou. Esse encontro também não está registrado na Bíblia. A gente sabe o que aconteceu, mas não tem os detalhes. Então, só para dizer que o que está nos evangelhos é uma seleção dos milagres. E João, ele faz questão de dizer isso no evangelho, que ele selecionou alguns milagres, e ele não apenas conta os milagres que Jesus realizou, mas todo o milagre que João traz, João ele faz depois uma explicação do porquê Jesus realizou aquele milagre, faz uma aplicação daquele milagre, e isso vai ficar bastante evidente aqui na nossa lição de hoje. Mas o que eu queria chamar a atenção, que o pastor Marcos leu para a gente, é que João ele diz aí nesse texto de João 20, 30 e 31, que ele selecionou alguns milagres, e ele diz, estes foram selecionados para que creais que Jesus é o Cristo, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Então ele seleciona os milagres com um objetivo, e o objetivo dele ele diz, olha, eu estou contando esses milagres para que vocês creiam que Jesus é o Cristo. Em outras palavras, ele não conta o milagre apenas por contar o milagre. O milagre ele tem que ter um propósito, ele tem um objetivo. Ele diz, eu selecionei esses milagres para que vocês percebam que Jesus é o Cristo. Por isso que ele chama os milagres de sinais. Isso é muito importante no Evangelho de João. João ele chama os milagres, as curas, tudo que Jesus realizou de sinais. Eu tive a oportunidade de falar isso em algum momento aqui, em alguma aula atrás, né? O que é o sinal, né? Sinal é algo que aponta para algo maior. O milagre ele não é um fim em si mesmo. O milagre existe para apontar para algo maior, né? E eu usei aquele exemplo do ditado que diz que o sábio aponta para a lua, aí o tolo fica olhando para o dedo do sábio, né? Achando que o importante é o dedo que está apontando para a lua. Não, se o sábio apontou para a lua, o dedo dele é apenas um sinal que está mostrando para algo maior. A gente tem que olhar para aquilo que ele está apontando. E os milagres têm esse propósito. João diz que os milagres são sinais, né? Os milagres existem para mostrar quem é Jesus. E como assim mostrar quem é Jesus? Porque eu acho, irmãos, que essa é uma das maiores dificuldades que nós temos. É uma dificuldade tão grande que ela só é sanada pela ação do Espírito Santo, o Espírito Santo que convence a gente que Jesus é o Cristo, porque nós mesmos não chegaríamos a essa conclusão. Porque você imagina, né? Deus ele criou todas as coisas, nos céus e na terra. E a gente falava na reunião dos professores agora, né? Que a gente fica imaginando a complexidade que existem das coisas que foram criadas. A complexidade do universo, né? Se você for pegar o planeta Terra, diz que se o planeta Terra fosse um pouquinho mais perto do Sol, não haveria vida na Terra, que faria muito calor. Se fosse um pouquinho mais distante do Sol, também não haveria vida, porque estaria muito frio.
Então, Deus colocou o planeta Terra no lugar exato para que aqui pudesse ter vida, né? Fez o dia e a noite, porque se fosse dia o tempo todo, tem toda uma explicação que também não teria vida, né? A Terra precisa da noite, né? Para poder recompor as suas energias. Então Deus criou o ciclo da natureza, né? As estações, e é tudo muito complexo assim, né? Diz que, inclusive, dependendo da posição da Lua, altera as marés, né? E se isso não fosse muito bem calculado, ia ter catástrofes, enfim. É tudo muito complexo na natureza. E foi Deus quem fez tudo isso. Desde as coisas grandes até as coisas pequenas, né? Tem cientistas que se aventuram a estudar o espaço, as coisas grandes, e tem cientistas que se aventuram a estudar o que é minúsculo, o que existe só no microscópio. E diz que quando eles vão estudar o que tem no microscópio, também ficam maravilhados pela complexidade que existe dentro de uma célula, né? E tudo isso foi Deus quem criou, né? Todas as coisas foi Deus que criou. E o que isso tem a ver aqui com o Evangelho de João? Bom, o grande salto de fé que se exigia de quem conhecia Jesus era entender que o Deus que criou todas as coisas, que fez a terra, o céu, o universo, e olha que naquela época não se tinha ainda o conhecimento do espaço que a gente tem hoje, é aquele homem chamado Jesus que nasceu em Nazaré, ou melhor, que nasceu em Belém, que viveu em Nazaré, Jesus da Galileia. Né? Nesse texto até aparece essa referência, né? Jesus ele diz que ele é o pão que veio do céu, e alguém pergunta, mas como? Jesus mora aqui em Nazaré, a gente conhece o pai e a mãe dele, como que ele diz que veio do céu? A grande questão de fé é essa, entender que aquele homem simples, que não tinha nada diferente dos outros, né? É o Criador de todo o universo. E como provar que o homem Jesus vivia lá em Nazaré, né? Que era comum, né? Sempre se faz essa pergunta, né? O que Jesus fez dos 12 aos 30 anos, né? Jesus, ele viveu como uma pessoa comum em Nazaré. Trabalhava, dizia, né? Trabalhava lá na carpintaria do irmão Zé, né? José que tinha carpintaria, ele trabalhava lá, era comum. E as pessoas dizem, a gente conhece a família dele. E aí depois Jesus, ele começa a pregar, anunciando que ele é o Deus criador de todo o universo. Como acreditar nisso? E aí João diz, olha, uma das formas que o Espírito Santo vai usar para que a gente creia que ele é o Cristo, é por meio das coisas que ele fez. Olhando aparentemente para ele, você não vê nada de diferente, mas ele faz coisas que uma pessoa comum não conseguiria fazer. E se você perceber as coisas que ele faz, isso vai chamar a sua atenção, e você vai perceber que ele é diferente. E é a partir daí que vai nascer a fé. Então, os sinais servem para nos mostrar, né, que Jesus, ele é o próprio Deus. E esse é o propósito dos milagres. Por isso que os milagres são sinais, servem para apontar para a divindade, para a grandeza de Deus. E, irmãos, eu estava lendo esses dias um livro que fala sobre isso, um autor que eu gosto bastante, que é o C.S. Lewis, e ele estava falando, né, sobre Atanásio. Atanásio foi um teólogo que teve lá nos primeiros séculos da história da igreja, e que faz uma discussão sobre milagres. E ele deu uma explicação assim, sobre o que é milagre, que eu acho assim, muito interessante. Ele diz o seguinte, o que é um milagre? Milagre é primeiro a gente imaginar que Deus ele faz numa escala menor aquilo que ele está fazendo o tempo todo de uma forma grande que as pessoas não percebem. Então, ele explica. Ele pega, por exemplo, o primeiro milagre que Jesus realizou, que foi transformar a água em vinho. Aí ele diz o seguinte, olha, se você for pensar bem, esse milagre de transformar a água em vinho, Deus faz o dia todo, o tempo todo. Você fala, como assim? Ele diz, olha, quem é que manda a água para a terra? Quem manda água para a terra é Deus. E o que essa água faz? Essa água irriga os campos, inclusive os campos de uva, e depois esses campos de uva produzem uvas, né? Logicamente, da uva é feito o vinho. Então, da água que Deus manda é que vem a uva, né? E que vem o vinho. Então, isso é um processo que Deus está proporcionando, porque se Deus cortar o fornecimento de água da chuva, não vai ter vinho. Então, assim, Deus faz isso numa escala grande e a gente não percebe
Aí você fala, não, mas é óbvio que é da água da chuva que vai ser produzido o vinho. Então, é tão óbvio que Deus está fazendo isso o tempo todo, que a gente às vezes não percebe que é Ele que faz. E Ele está fazendo, Ele está transformando a água em vinho. Só que é um processo longo, um processo mais demorado, um processo que conta com a participação do ser humano. Aí o que Jesus faz ao transformar a água em vinho? Ele fala, para que vocês percebam que eu sou o próprio Deus, eu vou fazer isso que eu faço na natureza o tempo todo, mas eu vou fazer numa escala menor. Eu vou fazer mais rápido, né? Para vocês perceberem. Eu já faço isso o dia todo, o tempo todo, eu transformo água em vinho aí. Está aí, ninguém percebe. Agora eu vou fazer numa escala menor, mais rápido, né? Para que vocês percebam que eu sou o Filho de Deus. E os milagres sempre são isso. Milagre é como Deus faz, de uma forma menor para que a gente perceba que Ele é o Filho de Deus. Eu acho interessante que em João, por exemplo, tem aquele milagre em que Jesus, ele dá cura ao cego, né? E ele cospe, né? E faz um lodo e passa no olho do cego. A gente acha muito estranho, né? Jesus usar saliva. Mas diz que na época era comum, assim, as pessoas usarem a saliva como curativo. A gente até às vezes faz isso, né? A gente pega um pouquinho de saliva, passa, né? Era comum, né? Então assim, tanto é que o texto, ninguém se admira de Jesus ter feito isso. Mas Jesus, ele pega a sua saliva e ele faz o quê? Ele faz lodo, põe nos olhos do cego. Se você for pensar, né, como que Deus criou o homem, de acordo com o relato do Gênesis? Ele não fez o homem do pó da terra, né? Não sei, essa é uma leitura que eu tenho do texto, né? A impressão que Jesus está dizendo, deixa eu fazer um pouquinho do que eu fiz lá atrás. Lá atrás eu fiz todo o homem do pó da terra. Aqui eu vou fazer uma partezinha só, a visão. E lá do pó da terra, né, misturado com a sua saliva, ele passa no olho do homem e dá a visão para ele. Ele está fazendo em escala menor aquilo que ele já fez de uma forma grande, né? E aí o C.S. Lewis, ele diz o seguinte, é como se a gente tivesse assim diante de um letreiro enorme. Não sei se os irmãos já tiveram essa oportunidade, até que o pastor Jânio, que trabalha bastante com isso e tal, né, as imagens e tal. Imagina você estar diante de um letreiro grande, enorme, mas o letreiro ele é tão grande que você não consegue perceber o que está escrito. Você só vê um pedaço de uma letra. Ele é grande, ele é gigante, né? Aí alguém diminui o letreiro e você consegue ler o que está lá. Então ele dá essa explicação, né? O milagre é como Deus diminui aquilo que ele já fez gigante, para que você perceba que ele está com você, que ele está ali presente, mas não para que você fique naquilo que ele diminuiu e trouxe para você, mas para que você olhe e diga, agora eu entendi. O Deus que fez isso na minha vida é o mesmo Deus que está sustentando o universo. E aqui, não sei se está dando para entender esse raciocínio, irmãos, essa dinâmica, mas a ideia da multiplicação dos pães é justamente isso. Quem é que dá pão para a humanidade o tempo todo, né? Estava outro dia conversando com meu filho lá, né? E surgiu esse assunto. Deus, ele dá comida para os animais do mundo todo, o dia todo. Você imagina a quantidade de animais que existem nas florestas, que não tem alguém que cuide. E Jesus diz que é Deus quem alimenta as aves, né, do céu e todos os animais. Aí quem tem animal, eu não tenho. Aí quem tem gato, diz que dá o maior gasto, né? Comprar comida para o gato, para o cachorro e tal. É um animal só, né? Aí você imagina que Deus sustenta os animais do mundo todo, o tempo todo, dando comida para todo mundo, sustentando a toda a humanidade o tempo todo. Para quem faz isso o tempo todo, o que é providenciar pão para um pequeno, entre aspas, um pequeno grupo de 5.000 homens, né? Jesus vai multiplicar os pães. Ele já dá alimento para a humanidade toda o tempo todo, né? Arrumar comida para um grupo de 5.000 homens, se for acrescentar as mulheres e crianças, pode chegar de 15 a 20 mil pessoas. Para nós é gigante, para ele não é nada. Então, ele está fazendo em escala menor aquilo que ele faz em escala maior o tempo todo. Isso que é um milagre. Vou dar só mais um exemplo, né, para terminar essa explicação aí do que é o milagre. Eu me lembro de um testemunho, já que a gente estava falando de milagre, um testemunho que aconteceu quando eu era criança. Eu lembro que eu era criança, e aconteceu com os meus pais. A gente estava viajando, estava indo de São Paulo para o interior, e eu e meu irmão, éramos crianças, estávamos no banco de trás,
lembro que o carro do meu pai começou a dar problema no caminho e tal, aí eu não sei que problema que era que estava no carro. Eu sei que era um problema que se ele desligasse o carro no meio do caminho, o carro não ligaria mais. Então ele tinha que ir com o carro ligado até numa oficina, né? Tinha que chegar numa oficina. E a minha mãe que deve estar assistindo, inclusive, a aula lá, minha mãe começou a orar e a oração dela era que a gente conseguisse chegar numa oficina mecânica. A gente tem que conseguir chegar no carro, porque se o carro parar no meio do caminho, a gente não consegue mais. E aí ela foi orando e tal. Aí eu lembro, assim, a gente entrou na cidade e o carro parou. Parou quando entrou na cidade. Aí meu pai olhou para o lado direito, estava em frente à oficina mecânica. A gente falou que se tivesse orado para ir até dentro da oficina, mas falou que era em frente, né? Aí teve o trabalho de pôr o carro lá dentro. E aí, eu lembro, foi a oração da minha mãe. E aí, assim, você fica pensando, né? É um perrengue que a gente passou. Aí Deus faz um milagre para a gente perceber que Ele está com a gente. Aí a nossa tendência é achar que Deus estava conosco naquele dia. Não é só naquele dia, né? A impressão que a gente tem é essa: Deus faz esse milagre para a gente perceber que Ele está conosco ali, mas não é que Ele está conosco só ali. Ele está com a gente o tempo todo, inclusive na viagem que não teve perrengue nenhum. Ele estava guardando a gente. Mas às vezes Ele faz a gente passar por um perrengue para a gente perceber que Ele está com a gente, não só naquele momento, mas o tempo todo. Então esse é o propósito, né, do milagre. O milagre existe para chamar nossa atenção, mas para que a gente não fique só preso nele, mas para que a gente olhe para uma coisa maior, né? E eu costumo dizer, inclusive com relação a isso, uma comparação que eu faço, é que o que João propõe aqui para a gente, né, esses milagres foram escritos para que creais que Jesus é o Cristo, para que crendo tenhais vida em seu nome, é algo que eu chamo de o pós-milagre, né? Eu digo assim, que quem passa por alguns tipos de cirurgia, por mais que a cirurgia tenha sido bem sucedida, por mais que ele tenha feito com um bom médico, um bom cirurgião, tem os cuidados que a pessoa tem que ter depois da cirurgia. Porque dependendo do que você deixar de fazer depois da cirurgia, você perde, né, a validade da cirurgia. Então o fulano tem que ficar descansando. Aí ele vai lavar a louça, vai lavar o quintal, vai trabalhar, Aí às vezes perde o efeito da cirurgia porque não se resguardou, porque não fez o que tinha que ser feito, né, depois da cirurgia. E parece que o que João está dizendo é o seguinte: olha, tem um depois do milagre. Você tem que fazer algumas coisas depois do milagre, né? Tem que fazer igual lá dos 10 leprosos, fazer igual o leproso que voltou para agradecer. Não é que Deus vai tirar, né, a cura, né? Não é isso. Mas às vezes o milagre você não vai conseguir enxergar aquilo que vem depois, né, do milagre. Deus realizou o milagre, os professores comentaram lá na aula dos professores, quantas pessoas são abençoadas por Deus, recebem curas, recebem milagres, depois nunca mais aparece na igreja. Não cumpriu o pós-milagre, né? Fez o milagre. Não é também que Deus vai lá e vai tirar a cura que Ele deu, mas assim, não vai levar ao propósito, né? Oi? Aí não vai dar mais também, né, pastor? Não vai dar mais. Mas porque a pessoa não olhou para aquilo que está depois do milagre. E eu falei tudo isso, irmãos, todas essas coisas, para falar desse episódio aqui, da cura, da multiplicação dos pães. Esse milagre, com exceção do milagre da ressurreição, que é o maior milagre que já aconteceu, o milagre da multiplicação dos pães é o único que está presente nos 4 evangelhos. Então, é um dos poucos relatos que estão presentes tanto em Mateus quanto Marcos, Lucas e João. E é interessante que cada um dos evangelistas, eles contam alguns detalhes a mais, né, a respeito desse milagre, né, que aconteceu. Esse milagre, ele é um milagre que aconteceu mais ou menos no meio do ministério de Jesus. Porque João, ele dá a entender aqui para nós que o ministério de Jesus teve 3 anos, que ele fala em 3 Páscoas, né? E aqui foi na Páscoa do meio. Então, foi no meio do ministério de Jesus. Quando, pensando em termos humanos, né, Jesus estaria no auge do seu ministério, né, quando esse milagre aconteceu. E é um milagre que acontece na região da Galileia e na época da Páscoa. Então, como que João relata isso para nós? Então, João capítulo 6, se os irmãos puderem deixar aí a Bíblia aberta, a gente vai passar aí por vários versículos desse texto. João 6:1, depois disso partiu Jesus para o outro lado do Mar da Galileia, que é o de Tiberíades,
E grande multidão seguia, porque viu os sinais que operava sobre os enfermos. Então, aquilo que eu falei, os milagres, os sinais, começaram a chamar a atenção das pessoas. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. E aí, cruzando com o relato de Mateus e Marcos, isso daqui aconteceu num momento muito específico do ministério de Jesus. João Batista tinha morrido, e parece que Jesus ele se retira, né? A professora Elza comentou isso conosco hoje. Jesus ele se retira, Jesus estava de luto, né? João Batista, que também era seu primo, tinha morrido, e Jesus ele queria se resguardar, né? Assim, por conta daquele momento todo da morte de João Batista, e a multidão aparece lá. O irmão Luan Dias pregou esses dias aqui no culto, né, sobre essa passagem, com base em Marcos, e ele falou uma coisa que eu achei muito interessante, né, que parece que para os discípulos a multidão apareceu ali para atrapalhar, né. Olha, Jesus quer descansar, né, e a multidão aqui aparece, era a oportunidade que a gente tinha de ter um pouco de paz, de tranquilidade, e a multidão apareceu. E Jesus mesmo, diante dessa circunstância toda, né, estando de luto, ele dá uma atenção para essa multidão. Ele diz, não, a multidão está aqui, vamos atender a multidão. É Jesus sempre se doando, né, em prol do outro. E era uma multidão, dá a entender aqui no texto, irmãos, que era uma multidão maior, inclusive, do que os discípulos estavam acostumados. Por quê? Porque era a época da Páscoa. E tinha muita gente que saía da Galiléia e estava indo para Jerusalém, para a festa da Páscoa. Então tinha muita gente circulando ali nas rodovias, né? nos caminhos que iam para Jerusalém. Tinha muita gente circulando por ali. E sabendo que Jesus estava ali, enfim, então juntou-se muita gente. João disse que eram 5.000 homens. Aí, como eu falei, ele contou apenas os homens. Muito provavelmente que tinha de 15 a 20 mil pessoas que apareceram ali, né? E todas ali reunidas. E aí Jesus vê aquela multidão toda, a ideia dos discípulos é que Jesus dispense aquela multidão, o que seria muito mais fácil, ali manda cada um ir para sua casa, mande cada um procurar o que comer, e Jesus olha para a multidão, tem compaixão daquela multidão, e diz, não, vamos alimentá-la. Parece que um dos evangelhos até diz que Jesus estava preocupado da multidão depois voltar e desfalecer pelo caminho. E aqui acontece uma coisa muito interessante, né? Que cada evangelista conta de uma forma, né, esse diálogo. Marcos diz que Jesus fala para os discípulos, olha, deem vocês de comer para a multidão, já que João ele registra um outro detalhe. João, como testemunho ocular, né, ele registra esse outro detalhe. Jesus chama Filipe. Filipe ele era da região de Betsaida, que era uma das cidades ali perto. E aí Jesus pergunta para Filipe, olha Filipe, você que é aqui da região, onde que a gente consegue pão aí para o povo que está aqui? Onde a gente consegue pão? E eu fico imaginando, porque assim, né, irmãos? A gente vai ler o texto, a gente já sabe o que vai acontecer. Né? A gente vai ler o episódio da multiplicação dos pães, a gente já sabe que os pães seriam multiplicados. Agora faça o exercício de ler o texto, como se você não soubesse o que fosse acontecer. Imagina, né? 20 mil pessoas. Imagina que a gente está aqui na Escola Bíblica de Obreiros, não tem comida, né? E Jesus aqui conosco, e olha, está na hora do almoço. E aí Jesus chega aqui, e aí, onde que dá para arrumar comida para essa multidão? Não dá, né? E diz que Felipe faz a conta, o professor Isaías falou que acho que a conta do Felipe foi muito otimista ainda, né, professor Isaías, né? Porque ele fala, olha, pelas minhas contas tinha que arrumar 200 denários, um denário era o dia de um trabalhador, né, a diária de um trabalhador, fala 200 denários, 200 dias de serviço, para que cada um tenha um pouquinho só de comida. E aí aparece o André, um discípulo que a gente não tem muitas informações sobre ele, mas aqui tem uma fala de André. André, ele diz o seguinte, olha, Senhor, tem aqui um jovem que tem 5 pães e 2 peixes. Eu imagino o seguinte, que eu acho que a ideia de André, é o que eu acho, né? Os irmãos podem pensar de outra forma, mas eu acho que André quis dizer o seguinte para Jesus, Senhor, o senhor tem uma ideia assim que não dá?
Que tipo de coisa que a gente tem aqui? Ó, esse menino aqui, por exemplo. O menino aqui tem só 5 pães de cevada. Essa é uma outra observação importante, né? O professor comentou conosco, o professor Marcelino, que o pão de cevada era o pão mais simples que tinha. Era o pão que normalmente as pessoas mais pobres comiam. Não era o pão do trigo, que era o pão de quem tinha mais condições. O pão de cevada era o pão mais simples que existia. E ele diz, olha, o menino aqui, por exemplo, tem só 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Peixinho, não é nem peixe, é o peixinho, que está aqui no lanche. Então, o senhor tem uma ideia da condição que a gente tem aqui. Então, a ideia que o senhor tem, é melhor dispensar mesmo o povo. Aí Jesus diz, não, que bom que tem os 5 pães, manda trazer o rapaz aqui. E aí, por isso que eu falo, irmãos, imagina a gente naquela situação. Imagina o que estava passando pela mente dos discípulos, o que Jesus fez. Porque diz que Jesus reúne, organiza o pessoal aí, né, pastor Edson, de 50 em 50, de 100 em 100, ou tudo organizadinho. E Jesus ele faz uma coisa que era comum de fazer. O judeu, antes da refeição, pegava o alimento e dava graça, né? Mas normalmente ele pegava o alimento que dava para o pessoal comer, né? E Jesus pega só os 5 pães, e eu acho os discípulos olhando e falando, mas Jesus está agindo naturalmente. Ele não percebeu que a quantidade de pessoas que tem aqui, e Jesus tranquilamente, naturalmente, pega os 5 pães, graças te dou, Pai, por esse alimento que vamos comer. Eu acho que ninguém orou junto com Jesus, né? Porque ficou olhando e falando, mas... Não, assim, não tem lógica o que Jesus está fazendo. Ele está apresentando 5 pães, como se nada tivesse acontecendo aqui de anormal, né? E aí tem a observação, já dou a palavra, pastor, que João, que escreve esse relato muito tempo depois, né, o professor Marculino, ele faz o seguinte, né, a observação, ele diz, olha, Jesus ele perguntou isso para Filipe para o testar, porque ele já sabia o que ia fazer. É como se João dissesse, depois de muito tempo que escreveu isso, diz, na época a gente não sabia, mas Jesus estava com o pleno controle da situação, né, e aí Jesus apresenta aquele pão e diz, olha, vamos comer, vai distribuindo. Pastor Edson. É fácil a gente ler a escritura agora e falar, mas que homem de pouca fé, né? Mas se fosse o dia de hoje acontecesse um negócio desse, talvez uns 3, 4 ia se esconder e falar, vai dar certo esse negócio. Vai dar certo não. O outro fala, meu Deus, vamos ver o que vai dar isso. Na verdade seria essa, né? A verdade seria essa. Quer dizer, nós como seres humanos não conseguimos realmente enxergar a dimensão do poder de Deus. Exatamente. É muito fácil a gente criticar os personagens que estavam lá, né? Era ver se fosse a gente que tivesse, né? Como que a gente ia reagir numa situação dessa? Porque realmente não faz sentido o que Jesus estava fazendo, né? E eu imagino, Jesus tranquilamente, e aí termina, dá os pães. Tem toda uma discussão lá em casa, a gente fica discutindo outro dia lá com a minha esposa, né? Como que foi esse milagre, né? Da multiplicação. Porque também não explica como que foi que o pão multiplicou, né? O pão cresceu. Eu acho, aí é especulação, né? Ele ia pegando do cesto e quando ele pegava do cesto, aí olhava, tinha outro lá. Aí pegava, tinha outro. E aí foi distribuindo, e toda vez que pegava, tinha outro. Oi? É igual o azeite, né? Você ia despejando e nunca acabava. Então, ia pegando e ia aparecendo pão, ia aparecendo pão, ia aparecendo pão. E aí foi distribuindo. Tem um comentarista que diz que era costume naquela época de que quando você ia para uma festa e distribuíam comida, às vezes tinha gente que reservava um pouquinho do que sobrava para quem serviu, né? E aí, por isso que Jesus manda recolher, né, o que sobrou e deu 12 cestos. Aí ele até faz, vai que os 12 cestos sobrou um para cada discípulo, né? Não sei se é isso. Porque na segunda multiplicação sobrou 7, aí não deu um para cada. Mas nessa foi 12. Professor Isaías, depois, bom Jorge, por favor. Não, é que o senhor falou sobre lógica, né? E a gente sempre age pela lógica. O próprio Filipe, né, diz, olha, não tem como alimentar essas pessoas aí, não tem nada, não tem nenhuma padaria aqui perto, nem um McDonald's aqui perto, não tem como alimentar, não. E
Foi pela lógica. O Simão também foi pela lógica. Tem esses pãezinhos aqui. O que é isso para uma multidão dessa? Esses pãezinhos, esses peixinhos. Então acho que a gente sempre, humanamente falando, age pela lógica. Embora eles já tivessem visto Jesus fazer os milagres. Mas, olha, milagre da cura. A pessoa estava doente, ficou curada. Mas de multiplicar o pão, além de nunca, acho que parece que é a primeira vez que a multiplicação, são dois episódios, né? Mas é a primeira multiplicação. É a primeira. Eles nunca tinham visto isso. Então eles disseram, como é que... Eu creio que ele pode fazer um milagre, mas como é que vai acontecer isso, né? Está lá dando graças com aqueles 5 pães, como o senhor disse, eles no horário ficaram olhando pelos pães, vamos ver se eles vão aumentar na mão de Jesus, né? E sempre pela lógica, e nós não somos diferentes disso, né? Sempre, no primeiro momento é pela lógica, quando a gente vê a coisa acontecer, não, é Deus operando mesmo. Aí fica fácil, né, pra gente. Depois que aconteceu, né, fica fácil. Só, Jorge, eu lembrei de quando Deus falou com Moisés lá no Antigo Testamento, que o povo queria carne. Aí Deus fala para Moisés, eu vou arrumar carne. E Moisés diz isso para Deus, mas onde o Senhor vai conseguir carne? Né? Onde? Para tanta gente assim. Aí é como se Deus respondesse lá para Moisés, né? Isso é comigo, isso não é com você. Arrumar carne é de menos para mim. E arrumou. Apareceu carne, e muita carne, inclusive, né? Bom, Jorge. Então, eu imagino na minha lógica, casa pensar, imaginar, que qual aquela forma que Jesus somente distribuiu aquele momento para o povo, lá no deserto, maná. O que é maná? Não sei, mas estava vindo, estava chegando e realmente Deus alimentou o povo de uma forma extraordinária, de uma forma fantástica, entendeu? Então, realmente eu acredito que esses milagres são uma forma de mistério. O que é mistério? É um mistério que a forma que não se explica. Uhum. Exato. E isso que é um milagre. Ele vai além da lógica, né? Pastor Jânio, tem um microfone ali, pastor? Isso. O que eu percebi nessa primeira multiplicação é que os discípulos, na verdade, usaram, até corroborando com o pastor Isaías, o irmão Isaías, que os discípulos não entraram com a proposta humana, humanamente falando, que, na verdade, o que eles falaram, o lugar é deserto, realmente é deserto. O que ele disse também, está muito adiantado, né? Ele disse, despeda a multidão, não tem o que comer. 200 dinheiro é pouco. Então, na verdade, o que eles estavam falando, na verdade, eles falaram a verdade. Só que eles não estavam acreditando no que verdadeiramente Deus ia fazer naquele deserto, né? E, na verdade, a proposta de Jesus era totalmente o contrário dos discípulos. Jesus diz assim, ó, tenho compaixão. Ele disse essa palavra, tenho compaixão da multidão. Ele disse, vou lhes ensinar. Falou também, vou ensinar vocês também. E disse assim, dá-lhe voz de comer, fazei assentar, e já abençoei o pão e o peixe, que foi quando ele orou, né? Então, na verdade, os discípulos vieram com a proposta humana. Na verdade, eles vieram com a proposta humana e não estavam acreditando. E Jesus veio com a proposta divina. Exatamente. E é esse confronto que tem nesse texto, né? Da lógica humana com aquilo que só Deus pode fazer, né? Isso é que é a ideia do milagre. Pastor Amaro. A minha fala nessa manhã, pastor, talvez já partindo para a parte final, da bênção dos milagres, né? Hoje, trazendo para os dias de hoje, a gente já ouvimos tanto testemunho de pessoas que a gasolina aumentou no tanque, que o gás deu para um mês inteiro, né? Não tinha gás, de repente apareceu gás, né? Tantos milagres. E eu me lembrei agora de um testemunho que eu ouvi da irmã, isso isso alguns anos atrás, e isso me marcou a minha vida, que ela fez um culto na casa dela. Mas essa irmã era muito pobre e ela desejava dar um café para todos os irmãos. Para todos os irmãos que foi na casa dela naquele dia. E foi muita gente. E quando ela percebeu lá, ela só tinha um pouquinho de café que só deu para fazer um bule de café. Aí o culto foi uma bênção, Deus renovou, Deus manifestou a sua glória naquela casa. Aí no final,
irmão, vou dar um cafezinho para vocês. E o medo era, não vai dar para ninguém. E de repente ela começou a se vir, e teve alguns que disseram, irmã, que café gostoso, põe mais um pouquinho aqui. E deu café para todo mundo. Conclusão, amados. E ela ficou, meu Deus, o que aconteceu? Porque só tinha um bule. Quando ela tirou a tampa do bule, o café estava do mesmo tamanho. Então o Deus que multiplicou aquele pão, trazendo para os dias de hoje, quantos milagres Ele tem feito no nosso meio, gente. Tem. Quantas coisas. Essa é a minha palavra. Isso. E eu acho assim, irmãos, e a gente é pentecostal e a gente crê na atualidade dos milagres, né? Eu acho que todo mundo aqui, se a gente fosse dar oportunidade, tem alguma experiência assim de um milagre. E o milagre é justamente isso. É uma forma de Deus mostrar para a gente que está com a gente, mas também assim não é para a gente achar que Deus só estará com a gente quando acontecer um milagre, né? Pelo contrário, o milagre aponta na direção oposta. Olha, eu estou com você na hora que eu faço o milagre, mas também estou com você na hora que eu não faço o milagre. O milagre serve para mostrar que eu estou com você. Mas não acho que é só... Porque o povo de Israel teve esse problema no deserto, né? O Senhor está mandando pão e tal, e mesmo Deus mandando pão, maná, depois a gente vai falar aqui do maná, eles achavam que Deus não estava com eles, né? Olha, Deus só está mandando esse maná aqui. Reclamaram em determinado momento do maná. Só tem esse maná aqui que Deus está mandando com a gente. Se Deus estivesse conosco mesmo, já tinha colocado a gente lá na terra, ou não tinha nem deixado a gente sair lá do deserto. É entender, né, que o amor de Deus só se diz respeito a quando aconteça aquilo que eu quero que aconteça. Se Deus não fizer do jeito que eu quero que aconteça, quer dizer que Deus não me ama, né? Essa é uma perspectiva que algumas pessoas adotam. E o milagre serve justamente para mostrar isso, né? Deus está conosco no momento da dificuldade, Deus está conosco em todos os momentos. E quando for o momento dele suprir, ele vai multiplicar o café da garrafa, né, para provar que está conosco em todos os momentos. Como eu disse agora há pouco, no momento do perrengue, no momento que não está no perrengue também. Ele está conosco o tempo todo, né? O milagre aponta, né, para isso. E é esse ponto que eu queria entrar agora, né, com os irmãos. Primeiro, um outro detalhe aqui da multiplicação. A palavra que João usa, João diz que eles comeram e todos eles ficaram satisfeitos. Diz que essa palavra satisfeito é no sentido de que não aconteceu aquilo que o André falou, que ia ter o suficiente para cada um comer um pouquinho só para enganar a fome. A palavra que João usa é de que eles comeram até ficarem satisfeitos. Assim, é uma palavra que designa o seguinte, sabe quando você comeu e te oferecem mais alguma coisa, você fala, não, chegou no ponto, não vou, já estou satisfeito, não consigo mais comer, porque assim eu comi o suficiente. Senão já entraria no pecado da glutonaria. Você chegou no limite ali, no momento. Então, a palavra que João usa para descrever estavam satisfeitas foi essa palavra. Olha, assim, ninguém saiu com fome, todo mundo comeu o suficiente, ainda sobrou e não teve desperdício. Jesus mandou ainda recolher ali o que sobraram. Mas aí entra na questão depois do milagre. Confesso aqui para os irmãos, tem um versículo lá no livro de Marcos que sempre me intrigou. Estudando para a lição de hoje, eu consegui entender melhor o versículo. Por isso que é bom vir na escola dominical. As coisas que a gente não entende e estudando para a escola dominical a gente descobre. Porque Marcos, ele diz que Jesus realizou o milagre e tem um milagre seguinte, que não vai falar na lição de hoje, mas está aqui na sequência. Porque logo depois da multiplicação dos pães foi o milagre de Jesus andando sobre as águas, né? E Marcos diz que eles ficaram admirados de Jesus andando sobre as águas, mas eles não tinham entendido o milagre da multiplicação dos pães. Esse versículo sempre me intrigou. Assim, não tinham entendido o milagre da multiplicação dos pães. E Marcos só fala isso, não explica por que eles não tinham entendido. Até explica. Ele diz, eles não tinham entendido o milagre da multiplicação dos pães porque o coração deles estava endurecido. E aí ele continua, esse versículo sempre me intrigou, mas por que não entenderam? E aqui no livro de João, lendo o relato no livro de João,
eu acho que dá para entender melhor por que eles não tinham entendido. Eles não tinham entendido o propósito daquele milagre. Para o que aquele milagre apontava. Não entenderam. Porque Jesus queria ensinar algo a respeito daquele milagre, mas esse ensinamento a respeito daquele milagre não era no dia do milagre. Era no dia seguinte. Por que aconteceu no dia seguinte? João conta. Diz que Jesus, logo depois que Jesus terminou de realizar aquele milagre, ele mandou os seus discípulos atravessarem o mar e ele ficou despedindo a multidão. Os outros evangelhos falam isso, que Jesus ficou despedindo a multidão. João já conta um pouco mais do que aconteceu. Diz que logo depois que Jesus fez aquele milagre, aqui no evangelho de João, diz que a multidão se reuniu ao redor de Jesus para fazê-lo rei. Não é isso que está escrito aqui? Deixa eu ver qual que é o versículo. Versículo 15. Isso, obrigado. Sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para fazerem rei, tornou a retirar-se, ele só, para o monte. Qual foi a reação imediata do milagre? Ele deu pão para a gente. Vamos fazê-lo rei. E lembra que os judeus tinham naquela época dentro do coração a ideia da revolta contra o Império Romano. Então, aqui encontramos a pessoa que vai nos libertar do domínio romano. Vamos coroá-lo rei, ele dá pão para a gente e tal. Quando Jesus percebeu que a interpretação que estavam dando para o milagre não era aquela que ele tinha proposto, Jesus saiu, deixou a multidão, foi orar, né? E aí, o João aqui, ele descreve que a multidão depois voltou, ficou lá na beira do mar esperando Jesus no outro dia. Jesus ele foi por um outro caminho. Enfim, tem toda uma questão aqui que acontece da travessia do mar. Aí no meio do caminho Jesus vai andando por cima do mar. Aí acontece esse outro milagre. Bom, enfim, depois disso tudo, no outro dia, Jesus foi para a cidade de Cafarnaum, que era a cidade onde ele morava. E a multidão não sabia que Jesus estava em Cafarnaum e diz que ficaram procurando, né? O comentarista lá que diz que eles andaram cerca de 14 quilômetros nessa passagem aqui, em busca de Jesus e tal. E diz que encontraram Jesus no outro dia lá em Cafarnaum, à beira do mar, e aí depois fala que foi na sinagoga. Então parece que foram 2 momentos ali, encontraram Jesus junto ao mar, Cafarnaum, depois encontraram Jesus na sinagoga. E aí diz que a multidão chegou em Jesus e disse, mas como que o senhor veio parar aqui em Cafarnaum? E aí Jesus não responde. Diz que Jesus olha para a multidão e diz, olha, eu digo que vocês estão vindo atrás de mim por causa do pão. Qual que é o versículo, irmãos, que Jesus diz isso? Está mais lá na frente, no 22. No dia seguinte, a multidão estava do outro lado do mar, vendo que não havia ali mais do que um barquinho, que Jesus não entrara com seus discípulos naquele barquinho, mas que os seus discípulos tinham ido sós, onde ele fala aqui em Cafarnaum, 26. Isso, obrigado. Jesus respondeu e disse-lhes, na verdade vos digo que me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. Então vamos ficar, por enquanto, nesse texto. As pessoas vieram diante de Jesus, e Jesus faz, de novo, uma coisa que vai contra a lógica, né, das pessoas. Porque eu falei que Jesus estava no auge ali do seu ministério. Jesus multiplicou o pão, as pessoas vieram procurar, né? A gente olha para a situação, diz qual que era o momento. O momento era de Jesus aproveitar, né, essa popularidade toda. Mas o que Jesus faz é dar um dos discursos mais pesados de todo o seu ministério. Inclusive, ao final desse discurso, o texto diz que alguns dos seus seguidores deixaram de estar com ele, deixaram de caminhar com ele, não queriam mais ouvi-lo. O que para nós é estarrecedor, irmãos. Você imagina alguém que se recusa a ouvir, não é o Maxwell, né? Não é qualquer um de nós. Alguém que se recusa a ouvir Jesus, não está gostando do que Jesus está pregando. Esse aqui é um conselho para os pregadores, né? Às vezes o que a gente vai pregar não vai ser bem recebido, não é culpa nossa, porque o próprio Jesus em algum momento, imagina Jesus falando e alguém decidiu levantar e ir embora, porque não concordou com o que Jesus estava pregando.
Enfim, e chegou num momento que muita gente abandonou Jesus, e que Jesus, no final do capítulo 6, ele diz para os seus próprios discípulos: e vocês vão embora também? Porque todo mundo foi, vocês vão também? E aí que Pedro diz: para onde, ou para quem, né? Para quem iremos nós, se somente o Senhor tem as palavras da vida eterna? Isso, eu sou o pão da vida. Mas o que eu queria frisar aqui, né? Jesus, ele não queria ter uma popularidade artificial, baseada numa compreensão errada da fé, né? Quer dizer, se é para a multidão me seguir só por conta do pão que perece, está errado. Vai ficar igual os 3 milhões que estavam lá no deserto, que Moisés libertou, e que não entenderam o propósito de Deus, né? Então, agora, se é para a multidão seguir, vai ter que seguir do jeito certo, entendendo qual que é a mensagem correta. Jesus, ele não queria um número de pessoas seguindo ele artificialmente. E aqui ele confronta a multidão com relação a isso. Diz: vocês estão me procurando por causa do pão. E aqui uma interpretação que é dada para esse texto, porque é o seguinte: Jesus diz isso e a multidão responde. O que a gente faz então para fazer as obras de Deus? E ele diz no versículo 29, a obra de Deus é esta, que creais naquele que o enviou. E aí no versículo 30, disseram-lhe, pois, que sinal, pois, fazes tu para que o vejamos e creiamos em ti que operas tu? O que dá a entender aqui? Jesus deu o pão para eles no dia anterior. É como se eles dissessem para Jesus, né? Porque eles falaram que lá no dia anterior que Jesus era o profeta que havia de vir ao mundo. Porque Moisés, lá em Deuteronômio 17, falou, né, que Deus mandaria um profeta. Tinha gente que interpretava que o profeta era um e que o Messias era outro, e tinha gente que interpretava que era o mesmo, né? Mas assim, o Senhor é o profeta que Moisés profetizou lá. Só que a gente ainda quer analisar mais o Senhor. E aí eles fazem uma proposta para Jesus. Eles fazem a proposta, eles dizem o seguinte: o pão que o Senhor nos deu ontem é o pão terreno. Agora Moisés lá atrás deu o pão que veio do céu. Pão que literalmente caiu do céu. O que dá a entender aqui que eles fazem a seguinte proposta para Jesus: além do pão que o Senhor dá para a gente, né, do pão que o Senhor deu lá para a gente ontem, o pão igual de Moisés que caía do céu, o Senhor pode dar também? E eles pedem aqui: dê-nos o sinal, igual o sinal lá do pão que Moisés deu. Porque se o Senhor der o sinal, aí nós vamos crer que o Senhor é o Cristo. Aí você perceba, né, a compreensão errada do milagre, né? Deus já tinha dado o milagre, e parece que eles, não satisfeitos, pediram um milagre maior para poderem crer. Colocar Jesus à prova, né? Colocar Jesus em teste. Se o Senhor fizer o pão cair do céu igual Moisés fez, aí a gente vai crer, a gente vai seguir o Senhor. E crer, na ideia deles, a gente vai fazer o Senhor rei, né? Vamos iniciar um movimento. Mas a gente quer ver se o Senhor consegue mandar o pão do céu igual o pão que Moisés mandou lá. E aí Jesus, primeiro, ele corrige eles, né? Ó, versículo 31, ou versículo 30. Disseram-lhe, pois, que sinal, pois, fazes tu para que o vejamos e creamos em ti, que operas tu? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. Qual foi a resposta de Jesus? Disse-lhes, pois, Jesus: na verdade vos digo que Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Ele diz: olha, em primeiro lugar, o que vocês falaram está errado. Primeiro, porque não foi Moisés que deu o pão. Quem deu o pão foi Deus. A questão não era Moisés, foi Deus quem deu o pão. Vocês estão querendo que Deus mande pão de volta. Quero dizer para vocês que Deus já mandou o pão do céu. E aí ele entra aquilo que o pastor Jânio falou. O pão que Deus está mandando para vocês, literalmente do céu, sou eu próprio. E é esse pão que vocês precisam estar atentos. Vocês precisam entender que eu sou o pão do céu. E ele diz o seguinte: o pão que o povo comeu no deserto, né, que é o maná, e foi o pão que literalmente caiu do céu, e todo dia caiu o pão do céu, e ele recebeu o nome de maná, né, porque maná no hebraico é o que é isso? Aí diz que no primeiro dia caiu o pão, pegaram o pão e falaram: que isso? Maná!
E aí o nome pegou, né? E começaram a chamar maná, maná. Virou o nome do pão, né? Maná. Ele diz, até mesmo o maná, mesmo tendo sido enviado do céu, também é um pão material. Ele veio do céu, sim, mas ele tinha o gosto das coisas aqui da terra. Ele tinha, inclusive, né, o texto diz que o pão tinha sabor de mel. Esse sim, né, tinha sabor de mel, está lá no texto. E diz que eles comeram o pão. E ele diz, mesmo o pão maná que Deus mandou do céu, mesmo tendo vindo do céu, ele também era de coisas materiais. Porque os vossos pais comeram o maná no deserto e pereceram. Então, assim, eu posso até mandar o pão vindo do céu, igual aconteceu lá, mas se vocês não entenderem qual é o verdadeiro pão, vocês vão morrer. Da mesma forma como eles morreram lá. E aqui, irmãos, a gente entende mais uma vez, né, o que é fé, né? O que é fé, né? Fé não porque assim, a pessoa que não tem fé, às vezes ele pode estar diante do milagre e não compreender o amor de Deus. O povo de Israel no deserto caminhou durante 40 anos no deserto e viam literalmente milagres todos os dias e mesmo assim não creram. Você queria ver um milagre, era você abrir a porta da tenda, você via pão caindo do céu todo dia. E aí eles pegavam o maná, chegaram um momento que eles reclamaram, murmuraram do maná que Deus mandava. Então imagina, eles pegavam o maná que Deus mandava. É a mesma coisa que fizeram com Jesus. O Senhor deu aquele pão, mas a gente quer outro, né? E lá no deserto eles fizeram isso. Pegaram o maná e falaram, Deus mandou a gente aqui para o deserto e a única coisa que Ele manda para a gente é esse maná aqui, né? Aí você fala assim, né? Mas também, né? Comer 40 anos só o maná, só pão, né? Mas lá em Números 11 está dizendo que não era assim só o pão. Diz que eles faziam várias coisas com aquele pão, está lá em Números 11. Diz que tinha gente que assava, tinha gente que fazia bolo, né? É assim, não era só o pão, eles faziam várias coisas lá, tinha uma variedade lá de culinária que era feito com o maná que Deus mandava. Mas reclamaram. E aí eles falaram lá em Números 11, o que a gente queria mesmo era carne, né? Tinha que ter carne, tinha que ter carne. E é aquele episódio que eu falei, né? Que até Moisés fala para Deus, mas onde que o Senhor vai conseguir carne? Não, eu vou conseguir carne. E Deus fala lá, né? Lá em Números 11, eu vou mandar carne, tanta carne, e essa expressão está na Bíblia, eles vão comer tanto que vai sair pelo nariz. Está escrito desse jeito, né? E diz que Deus mandou carne, apareceu lá as cordonizes, aí diz que o povo foi lá e comeu a carne. E aí sim, né? Entrou na glutonaria, comeu e tal, aquela coisa toda. E aí diz que estava todo mundo lá, acabaram com a carne, e depois que acabou a carne, estavam reclamando de novo. Então o que Deus quis mostrar ali para o povo? O problema de vocês não é a carne, o problema é que está no coração de vocês. Vocês estão pedindo pão, mandei pão, e vocês não ficaram satisfeitos. Pediram carne, eu mandei carne, vocês não estão satisfeitos. Vocês vão pedir o que agora? Eu posso mandar o que vocês quiserem, que o coração de vocês ainda não vai ter me entendido. Né? Às vezes a gente acha que o nosso problema vai se solucionar quando Deus der para a gente aquilo que ele... quando Deus me der uma casa aí, eu vou estar feliz. Quando Deus me der um carro. E às vezes é igual o povo de Israel no deserto. Deus dá e a gente não está satisfeito. Porque o problema não é aquilo que Deus vai dar. É a questão daquilo que está no nosso coração. E se o nosso coração entender qual é o verdadeiro pão, mesmo que Deus não der a carne, a gente vai estar satisfeito com Ele. E é isso que Jesus está querendo ensinar aqui para os seus discípulos, né? Ou para aquela multidão. O problema de vocês não é o pão. Eu posso até mandar o pão, o maná do céu. Mas se vocês não entenderem qual é o verdadeiro pão, não adianta. Não, um coração é insaciável. Então hoje não vai ter pão. Hoje vai ter. Até porque o outro dia aqui já era outra realidade. Aqui eles já tinham condições de pegar, de ter cada um a sua comida e tal. Enfim, hoje não vai ter pão. Hoje vai ter a palavra para vocês entenderem qual era o verdadeiro pão. Pastor Israel, por favor. Estou observando aqui, e para quem não sabe, conhece o texto, a história, dá a impressão que
eles vieram de um lugar onde todo dia tinha um prato especial, né? Com coisas diferentes. No Egito, né? Tinha cebola, pepino, passava uma situação difícil mesmo, mas então o coração era realmente problemático desse homem. É verdade. O problema era de coração, irmãos. O coração desajustado, ele sente saudade do Egito, né? Eu brinco, né? Eles falavam lá que estavam com... Eles eram escravos, estavam clamando a Deus para libertar. Mas coração desajustado, era melhor quando a gente estava lá escravo, porque lá pelo menos tinha... É. Também tem o maná, tinha um sabor só. A Bíblia diz que tinha um sabor de pão de mel. É. Está escrito que tinha um sabor de pão de mel. Então o povo comia pão de mel todo dia. Então veio a incredulidade e veio a murmuração. Ainda acrescento dizendo o seguinte, que o maior problema para Deus não foi tirar o povo do Egito, não é? Mas tirar o Egito do coração. Exatamente, tirar o Egito do coração do povo. Esse foi o grande problema do povo de Israel no deserto. Não era a falta de milagre, era a falta de fé, a falta de enxergar além do milagre. Eles não conseguiam entender que o maná era a provisão de Deus. O maná era provisório, irmãos. O maná era só no tempo em que eles estivessem no deserto. Tanto é que o primeiro dia que eles colocaram o pé na terra prometida, diz que o maná parou. Essa provisão para o deserto. Depois que entraram na terra prometida, não tinha mais maná. Então era para eles verem aquele maná e dizer como Deus cuida da gente. Como Deus cuida da gente. Olha, Ele está mandando pão para a gente no deserto. Como Deus é maravilhoso. Mas qual que era a reação? A reação era outra. Deus está mandando aqui, manda a gente comer esse maná. Não tem carne, não tem cebola. Reclamaram da cebola, né? Eu não sei que graça que tem, né? Mas enfim, eu não gosto de cebola, mas enfim, eles ficavam lá falando lá da cebola que tinha no Egito, do pepino e tal, e enfim, reclamaram daquilo que Deus dá. Então, chega-se assim, irmãos, ao cúmulo de alguém de reclamar do milagre que Deus está dando. Às vezes Deus está sustentando, Deus está dando vida, Deus está dando saúde, e a pessoa com o coração desajustado vai dizendo, não, seria bom se fosse de outro jeito, seria bom se fosse daquela forma. E a gente deixa, é uma ingratidão, é ingratidão. Não, eles não conheceram o coração de Deus, né? O coração de Deus. Então, isso que é a grande questão que está por trás aqui dessa discussão. E a conversa que Jesus está tendo com os discípulos está indicando, com aquela multidão, que a multidão está indo no mesmo caminho. Eles estão também reclamando, não chegaram a reclamar do pão que Jesus dava, mas estão pedindo outro. Esse tem que ser o sinal. E aí ele diz o seguinte, aqui é a grande chave de entender a mensagem, né, que Jesus está dando aqui. Porque ele diz o seguinte, olha, vocês precisam comer o verdadeiro pão. Veio um pão do céu. E de novo, o maná no deserto, mesmo tendo vindo do céu, era de coisas materiais. Vossos pais comeram o maná no deserto e pereceram. Aliás, tem um versículo, Deuteronômio 8:3. Alguém pode ler, por favor? Deuteronômio capítulo 8, versículo 3. A gente conhece esse texto bastante da citação que Jesus fez dele, né? Na tentação. Mas vamos ler a citação original, que é Deuteronômio capítulo 8, versículo 3. Tem a ver com aquilo que a gente está falando. Quem que vai ler? Pastor Marcos, por favor. Deuteronômio capítulo 8, verso de número 3 diz: E te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com maná, que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas que de tudo o que sai da boca do Senhor viverá o homem. Isso. Lá em Deuteronômio, Deus já tinha falado por intermédio de Moisés. Deus mandou o maná no deserto
para que vocês entendam que não é só de maná, de pão que vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus citou isso lá na tentação, pastor Manuel. Tem um microfone ali? Pastor, às vezes a gente fica olhando para o povo do Egito, do deserto, e a gente fica, esse povo reclama demais. Tudo eles reclamavam. Esse dia eu estava conversando em casa, eu estava dizendo, nós somos piores do que eles. Porque nós temos água encanada, nós temos luz, nós temos energia, nós temos tudo. E mesmo assim a gente reclama. Agora imagina se nós estivéssemos no deserto, com aquele pozão lá, com aquele, né, naquela terra, enfim, naquele lugar que nós não tinha uma higiene como temos hoje. E hoje nós temos tudo e nós continuamos reclamando. Eu acho que isso está dentro de nós mesmo. Assim, exatamente. Precisamos olhar para eles e entendermos que nós somos piores do que eles. Nós precisamos melhorarmos. É a tendência do coração humano, né? A tendência... Olha que maravilha, o pastor Amaro está comentando aqui conosco, de alguns irmãos que estão nos acompanhando, estão escrevendo aqui no chat, e que estão nos acompanhando de Portugal. Que Deus abençoe a vida dos nossos irmãos portugueses que estão assistindo a nossa aula, e não apenas de Portugal. Temos aqui, por exemplo, a irmã Noemi, que está lá em Gaporã, na Bahia, que está aqui nos acompanhando, e tantos outros irmãos. Que Deus possa abençoar a vida dos irmãos de uma forma especial. Mais 5 minutos. Então vamos concluir aqui, pastor Israel. Bem rapidamente. Isso. Ainda corroborando aí uma palavra, no versículo 16, a gente percebe que Deus não faz nada sem objetivo, né? Em um porquê, e o texto do capítulo 8, versículo 16, diz o seguinte: que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheceram, para te humilhar, tudo bem, e para te provar, e para no seu fim te fazer bem. Um propósito. Né? Exato. E às vezes a gente não entende. É para fazer bem. Deus não quer o nosso mal, né? E o povo parece que achava isso. Deus trouxe a gente para morrer no deserto, tal. Não, Deus quer o bem. Deus quer levar para a terra prometida. Mas só descobre isso quem está com o coração ajustado, né? E só para concluir aqui, a conclusão toda que Jesus tira disso tudo, ele diz, olha, eu já mandei o pão do céu para vocês. Vocês estão pedindo um sinal que eu mande o pão do céu. O pão do céu já veio. E cadê o pão do céu? E aí eles até perguntam para Jesus, qual que é a obra que a gente tem que fazer? Ele diz, a obra é uma só. A obra é crer naquele que Deus enviou. E quem que Deus enviou? O pão. E quem é o pão? O pão sou eu. Vocês têm que comer de mim, que sou o pão. Veja, nesse momento Jesus ainda não está se referindo à Santa Ceia. A Santa Ceia ainda não tinha sido instituída. Embora esse raciocínio aqui dê lá na frente na Santa Ceia. Mas aqui ele ainda não está falando disso. Ele está dizendo, vocês têm que se apropriar de mim. E aí diz que eles falam assim, mas do Senhor? Aí que eles falam, o Senhor não é aqui de Nazaré? É o Senhor que veio do céu? O Senhor não veio do céu. O Senhor veio de Nazaré. Ele diz, não, eu vim do céu. Eu próprio sou o pão. E vocês têm que comer da minha carne e do meu sangue. Porque se quem comer da minha carne e do meu sangue, viverá eternamente. O que ele está querendo dizer? Ele diz, olha, eu sou o pão, eu vou me entregar, eu vou literalmente dar a minha carne por vocês. Está falando do sacrifício que ele faria na cruz. E quem se apropriar do meu sacrifício vai ter a vida eterna. E esse é o verdadeiro pão. Mesmo o pão no maná só era suficiente para alimentar naquele dia. Tanto é que no outro dia tinha que comer o maná de novo. Mas quem comer de mim, da minha carne, do meu sangue, ou seja, quem se apropriar da minha pessoa, esse viverá eternamente. E aí, irmãos, que a gente fecha, porque Jesus, quando falou todas essas coisas, primeiro explicando que naquele dia não teria multiplicação dos pães, porque eles tinham que entender a verdade maior
né? Então assim, vocês estão olhando para o milagre está apontando para algo maior, o milagre está apontando para mim, que sou o verdadeiro pão. Vocês têm que comer de mim. Por isso que nem os discípulos tinham entendido o milagre da multiplicação dos pães. Eu entendo que eles não tinham chegado também nessa conclusão até então, né? Depois chegaram, mas nesse momento parece que não tinham ainda captado, né, essa conclusão. Mas Jesus, ele é o verdadeiro pão. E ele diz, e quem se alimentar de mim, viverá eternamente. Não vai precisar ficar na dependência do pão que eu vou multiplicar. Então veja, meus irmãos, Deus faz milagres na nossa vida, faz milagres. Mas o propósito do milagre é apontar para algo maior e apontar para o fato de que Deus não precisa realizar milagre na nossa vida todo dia para que a gente creia que Ele está conosco. O milagre, ele é esporádico, é um momento que Deus faz ali específico para provar algo para nós naquele momento. Mas a nossa fé, ela vai além do milagre. É crer que aquele homem que viveu em Nazaré, ele é o próprio pão da vida. E que se eu me alimente dele, se eu me alimentar dele, mesmo que não tenha a multiplicação dos pães, eu vou viver eternamente. Então Jesus está usando esse milagre para falar de uma realidade maior, de uma realidade muito mais ampla, de uma realidade muito mais, uma realidade eterna, que é o propósito da sua missão. E é isso que a gente precisa entender. Acho que deu tempo? Sim. Acho que é importante a gente entender também que os milagres nem sempre são visíveis aos nossos olhos, nem sempre são palpáveis, né? Porque Deus, como a nossa irmã canta aí, quando Deus está em silêncio, Ele está trabalhando também. Porque às vezes a gente só vê o milagre quando é aparente, quando é visível, quando dá para palpar. Mas às vezes Deus trabalha operando milagres, dando livramento, curando enfermidades, sem que nem mesmo nós saibamos que isso está acontecendo, né? Cura, às vezes faz cura em nós, que nem às vezes nós sabemos que temos essa enfermidade. É verdade, Deus verdade. trabalha assim também, né? Verdade. Pastor. Até para não receber, precisa crer. Essa é que é a verdade. Até para não receber, precisa crer. Na galeria dos heróis da fé, no capítulo 11 de Hebreus, tem 2 grupos lá. Até o versículo 36, que recebeu tudo o que pediu. E do 36 em diante diz, e outros. Olha só. E outros foram apedrejados, cerrados ao meio, não conseguiram nada. Mas a Bíblia diz, dos quais o mundo não era digno. Não disse que era digno dos que receberam, mas dos que não receberam, de ambos. mas que permaneceram na fé. É verdade, verdade. E eu termino aqui, irmãos, deixando o gancho para a nossa próxima aula. O Evangelho de João, ele é fascinante, e uma das coisas que são maravilhosas no Evangelho de João são esses discursos de Jesus, como esse discurso sobre o pão. Então, na aula que vem, falaremos sobre a verdade que liberta, o grande discurso de Jesus no capítulo 8, né? Então, eu convido os irmãos a estarem conosco no próximo domingo para nós darmos sequência aí a essas aulas sobre o Evangelho de João. Deus abençoe os irmãos, muito obrigado. Amém.